aí, empreendedor, empreendedora, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do Localcast, o lugar onde a gente se reúne para contar história, trocar ideias e dar aquele empurrãozinho nos nossos negócios. Então, prepara o teu chimarrão ou aquele cafezinho esperto e vem com a gente. Aqui a gente troca experiências, a gente dá dicas e se diverte, enquanto a gente fala aí sobre os desafios do mundo dos negócios locais. Eu sou Elisa Betim. E eu sou o Augusto Duarte e esse é o Localcast. E hoje a gente vai falar o porquê que a gente pensou em começar com esse nosso projeto de Localcast, né? Com certeza. E falar também sobre alguns desafios que a gente tem aí. Que a gente enfrenta no campo de batalha. Isso aí. Né? Então, antes da gente começar, eu também gostaria de trazer aqui, né, porque a gente está com um apoio aí, e a gente vem com a força de alguns apoiadores, que são o Laboratório Graça Betim, a Betim Agro, a XP Gráfica Expressa e também o Escritório Ideal, do nosso amigo Erroldo Sney, que nos proporcionou aí essa estrutura, essa sala, para a gente estar podendo trazer esse conteúdo aí para vocês, tá? E antes também da gente começar, eu quero fazer aqui uma quebra de protocolo, um comentário rápido, que é o seguinte, é um agradecimento para a Elisa, que está aqui comigo, que é uma honra e um prazer estar aqui contigo, dividindo essa mesa e dividindo esse projeto, porque a gente tem que ter pessoas do nosso lado que nos apoiem e que façam a gente tirar os projetos do papel. E se não fosse tu, esse projeto não tinha nascido. Então, muito obrigado. É uma pessoa que eu tenho a honra de chamar de amiga, de parceira de negócios e minha comadre, né? Olha só, obrigada, Augusto. E aí já inicia dizendo quem é a Elisa Betim. Também quero te agradecer, né, Augusto? A gente desenvolveu esse projeto aí durante muitos meses, pensamos muito com muito carinho, né? E tenha certeza que a gente ter pessoas assim competentes do nosso lado faz a gente se desenvolver toda hora. Com certeza. Então, muito obrigada. Estamos juntos Também nessa. É recíproco. Aí, ó. Então tá, quem é a Elisa? A Elisa é de formação farmacêutica e bioquímica, tá? Sou gestora, sou pós-graduada em análises clínicas, sou pós-graduada em gestão empresarial, trabalho há mais de 15 anos com análises clínicas, em laboratório de análises clínicas e na área da saúde. E também há mais de 8 anos trabalho na gestão de uma empresa agrícola. Então, eu trabalho na gestão de 2 empresas, lidero mais de 40 pessoas nessas 2 empresas e enfrento muitos desafios no dia a dia. E a gente sabe, né, Augusto, que é tão bom trocar ideias. Com certeza. E então, acho que aqui vai ser um lugar muito importante para aprender, para trocar ideias, compartilhar também com vocês as minhas vivências, para que junto a gente possa crescer. Maravilha, perfeito. Então, e o Augusto, quem é? Quem é o Augusto? Bom, difícil, né? Desafiador a gente falar da gente. É um dos maiores desafios aí que parece que a gente tem no nosso dia a dia. Mas o Augusto é o sócio proprietário da XP Gráfica Expressa. É uma empresa familiar, foi criada pela minha mãe e com o passar dos anos aí acabou que eu fui assumindo a gestão juntamente com a Thaís, né, que divide a vida comigo também. Eu sou um apaixonado pelo empreendedorismo, pela busca pelo aprendizado e o conhecimento, e entrar nessa empreitada aí de estar à frente de um negócio me abriu muitas portas nesse quesito do conhecimento, né? Eu também sou estrategista digital, então faz alguns anos que eu venho me posicionando no marketing. E eu fiz a minha formação em marketing lá em meados de 2016 e desde então eu vim aplicando essas coisas que eu ia vendo na faculdade e procurando na internet no meu negócio, e as coisas foram dando certo e eu vi que esse era o caminho, né? A gente buscar conhecimento e aplicar no negócio. Também participo de um projeto muito especial com um grande amigo meu, Roberto Santos, que é um programa de inteligência artificial para negócios, onde a gente apresenta aí um workshop de 4 horas e a gente troca uma ideia com empreendedores de diversos nichos sobre os impactos da inteligência artificial no mercado de trabalho e como a gente pode utilizar ela para catalisar os nossos resultados. Então, mais ou menos um breve resumo aí de quem sou eu.
Muito interessante como a gente se forma, né, Augusto, a nossa formação é muito técnica, né? Sim. E aí, quando a gente vem para os negócios, a gente começa a ver que a técnica é muito importante, com certeza, Sim. né? Mas que também a gente tem que desenvolver um monte de outras coisas ao entorno para que a gente consiga fazer o negócio acontecer. Sim. E é aí que a gente entra na vida real, como se diz, né? É aquela coisa, né? Na prática é diferente, não adianta, né? A gente vê um monte de teoria e vai tentar aplicar e muitas vezes não é bem como a gente imaginava. E até isso aí nos leva, né, ao porquê que a gente criou Exatamente. o Localcast, né? Ele nasceu com essa ideia de, poxa, a gente precisa facilitar, trazer para uma linguagem de quem está na frente, no campo de batalha, sobre como tu aplica essas coisas, né? Porque a gente sabe que é um desafio. A gente aqui mesmo está numa região bem de interior. Mais longe do acesso das novas ideias. Com certeza. Né? Então, às vezes, tu vê um conteúdo, tu vê uma técnica ou alguma coisa, uma estratégia, e aí tu fica pensando, poxa, como é que eu aplico isso no meu negócio? Né? E outra coisa, a gente às vezes vê pessoas que têm grandes empresas, grandes negócios, né? Operações gigantescas dando dicas ali na internet, Sim. muitas vezes, aqui para nós. E às vezes a gente não sabe como botar aquilo na prática. Como é que encaixa na nossa né? realidade? Às vezes a gente nem enxerga como. Isso aí nem dá para mim fazer. Não vou nem começar, porque assim como ele falou, nem tem como fazer na minha empresa. Sim. Então, aqui a gente pensa nisso, né, Augusto? Trazer para nossa realidade de pôr a mão na massa, né? Isso. Como é que a gente vai arregaçar as mangas e pôr a mão na massa no nosso negócio? Com certeza. Seja no assunto que for. Sim, então nossa ideia é essa, compartilhar aí conhecimento, experiências do que a gente vive no dia a dia, o que deu certo, o que deu errado, principalmente o que deu errado, eu acho, né? Que a gente aprende às vezes mais com os erros, infelizmente, Nossa, mas com certeza. assim, né? Com certeza. E acho que é melhor a gente aprender com os erros dos outros, olhando um podcast de alguém que, Mas... olha, eu fiz assim, não deu certo, do que a gente lá errar. Então, é mais rápido e mais barato, né? Poxa, muito mais barato, né? E também ainda teve um dedinho da Elisa, assim, porque um dia ela disse assim, vamos fazer um podcast para trazer... A gente está sempre lendo, então vamos fazer um podcast para falar dos livros, lembra disso? A gente estava lá em casa e disse, não, a gente lê e traz um conteúdo e comenta sobre aquele livro. E foi que se desenrolou no Localcast, né? Então, a gente também, o nome Localcast surgiu porque nós somos donos de negócios locais, né? Negócio local, que seria que principalmente vende para a sua região aqui, né? Em cidades grandes, bairro, e no nosso caso aqui não, na nossa cidade, nossa região, cidades vizinhas aqui, né? E a nossa cidade, a nossa região tem um comércio local muito forte, né? Sim, particularmente a nossa cidade tem comércio local dos mais fortes da nossa região. Sim. E a gente sabe que também no entorno tem, mas aqui a gente não está excluindo aquelas pessoas de cidade grande que têm os seus comércios nos bairros. Com certeza. E até quem tem, quiçá, um negócio maior e que queira nos escutar também, né, Augusto? Isso aí, Por que não? É isso aí. É como tem um pensador que diz, e eu vi isso num podcast até, agora eu não vou saber citar o nome, mas que o conhecimento ele está disperso pela sociedade. Então, um pouquinho que a gente puder contribuir já vai ser, já vai ter valido todo o esforço aí, né? Então é por isso que a gente está muito feliz aqui no nosso primeiro dia de podcast, né? Tá maravilhoso. Estamos bem nervoso, mas eu acho que é isso aí. A gente vai masterizando esse músculo aí da criação do podcast. E aí, pensando assim na dificuldade das empresas, né, de como as empresas evoluírem, a gente estava procurando até uma pesquisa do Sebrae, que a gente já tinha escutado esses dados há um tempo, né? Sim. Seguido vem isso na televisão, na internet, nos meios de comunicação. 24% das empresas que abrem fecham nos 2 primeiros anos de existência. É muito alto. E 50% das empresas fecham até os 5 anos de existência. Imagina só. Então, assim, o como a gente tem que estar preparado quando a gente quer entrar numa empreitada de abrir uma empresa, né? E como é uma vitória aquelas empresas que já passaram dos 5 anos. 5 anos, né? Porque já passaram por um período de provação muito grande. E já superaram 60%, né, do mercado. Do mercado. Já assim. passaram já voando pelas outras, né? E é um desafio, né? Porque a gente de fora às vezes olha o negócio rodando, poxa, tá vendendo, o cara começou a vender camiseta e de porta em porta, daqui a pouco botou uma loja e aquilo ali foi super fácil. Mas o bastidor, né? O bastidor ninguém tá vendo. É um bom exemplo que aconteceu aqui, né, na nossa gravação do podcast, aí o bastidor, né? A gente vinha para gravar e a gente sempre imagina, né? Não, vamos sentar ali, vamos montar as coisas, vai ser barbada, porque, poxa, a gente tem a equipe ali e tal.
E, na verdade, deu um trabalhão, né? A gente trouxe algumas coisas que não estavam bem corretas. Os então, guris estão de parabéns, estão que de organizaram parabéns. toda a estrutura. Muito bom mesmo. Porque a gente imaginava que era muito mais simples. Com certeza. Né? E assim é no negócio, né? Tu abre um negócio e acha que, não, vou abrir um Instagram, vou botar meu perfil do Instagram. E deu. Vou montar um estoque e vou sair vendendo. E não é assim. Claro que não. A gente ficar atrás no Instagram ou atrás num balcão, às vezes não leva o negócio para frente, né? A gente precisa se mover. Tem muitas variáveis. A gente precisa botar a mão na massa. E tem as variáveis que também dificultam, que é a parte burocrática da coisa. Sim. Porque a gente também vive num país, e não podemos deixar de dizer isso, que é cheio de burocracia, Com né? certeza, é desafiador. É muito desafiador. Sim. Então, o quanto tem de burocracia aí por trás que a gente nem imagina. E aí, quando abre o negócio, vem o bombeiro e pede licença, vem a prefeitura e pede licença, né? Vem o contador e pede outras coisas que é necessário para que o negócio siga adiante. A parte de imposto também, que é muito complicada. Poxa, é bem complicado. E normalmente tu tá na empolgação de abrir o negócio e tu não pensa nessas coisas. Tu pensa, não, vou abrir, vou começar a vender, vou fazer o produto tal. Só que tu não lembra de, não, peraí, eu tenho que registrar meu CNPJ, eu tenho que fazer toda a parte burocrática, até pela questão do imposto, para que isso até no início pode dar super certo. Mas logo ali na frente vai te gerar uma complicação. E tu sabe que eu acho que aí tá uma característica muito importante. O empreendedor local, antes dele ser empreendedor, ele é apaixonado pelo que ele faz, né? Então ele resolve empreender porque ele é apaixonado por aquilo. Sim. Seja uma moça que faz doces bem feitos e ela é apaixonada por fazer doce, ela resolve empreender. Sim. Né? Ou seja, sei lá, uma pessoa que é apaixonada pela área da saúde ou pela área do direito, ou seja lá pela área que for, né? E não pensa em todos os entraves que pode ter, que não é só a paixão que segura. A paixão é muito importante. Com certeza. É o porquê da pessoa. Sim. Mas não é só aquilo, né? E quantas coisas a gente tem que pensar e refletir antes. E aí começa aquela velha história da gestão, né? O que acontece geralmente com o empreendedor de primeira viagem? Não só com o de primeira viagem, mas vamos focar nesse. A gestão vai sendo empurrada com a barriga, né? Sim. Normalmente a pessoa Vai quer vender, fazer caixa e arrumar aqui, arrumar ali e vai deixando a gestão. E o que a gente pode colocar de gestão? Gestão de pessoas, organizar os processos do teu negócio, né? Pensar bem em margem, lucratividade, a questão fiscal, né? Buscar um escritório, buscar um profissional para te ajudar nessa parte, né? Ter uma rede de apoio, isso faz muita diferença. Muita diferença, muita diferença. Porque é algo complexo. E aqui fica um mito também que a gente não tem que dar conta de tudo. Pois é, eu ia falar isso. A gente buscar a ajuda de quem sabe mais do que a gente, né? Com certeza. Porque a gente não precisa saber de tudo. É isso aí. Né? E hoje em dia tem tanta gente especialista em tanta coisa que está aí disponível para nos ajudar. Pô, a gente está na Esse era da insight informação. bem legal, né? A gente está na era da informação. Então, é até um erro a gente querer dar conta de tudo, porque começa a acontecer os burnouts, né? Ou a pessoa se desilude com o negócio, porque ela acha que, nossa, isso aqui é muito difícil, eu vou perder a minha vida para ficar só dentro do negócio, e não tem que ser assim. Acho que vem isso muito de uma cultura, né, que a gente tem, acho que mais até no Rio Grande do Sul, né, de trabalhar e acaba, isso. Porque é muito mais fácil a gente arregaçar as mangas e botar a mão na massa no nosso serviço, né? Com certeza, no operacional ali muito é muito mais fácil, porque a gente tem que usar menos a cabeça, né? Então, é difícil a gente entregar os abacaxis, né, para quem tem que fazer, né, para os funcionários, para os colaboradores, para a equipe como um todo, né? Então, como é importante a gente enxergar a divisão de tarefas, né? E saber delegar. Delegar para conseguir ficar na gestão, que é pensar, né? Com certeza. É mais difícil a gente ficar na gestão pensando. E eu acho que a gente vai empurrando a gestão com a barriga justamente por esse desafio de delegar. Confesso que por muitos anos, e ainda não deixa de ser, mas por muitos anos foi o meu maior desafio. Delegar para as pessoas. Com certeza. Porque é uma coisa que às vezes a gente não percebe, né? Tipo, tu tá fazendo, a coisa tá acontecendo e tu não percebe que várias daquelas coisas que tu tá fazendo não precisa ser tu. Tu tá fazendo por quê? Porque é mais rápido que tu acha que tu vai fazer melhor às vezes. Exato, é isso aí. E aí tu... não vou... Se eu parar para ensinar, eu vou levar mais tempo, eu vou perder tempo. Então eu faço, entrego... Só que tu vai perder tempo. Talvez naquele dia, naquela semana ou naquele mês. Mas é ao longo do ano, né? Como é que fica? E aí se tu começar a conseguir passar para outras pessoas... Tu vai ter tempo para pensar em outras coisas. E aí que teu negócio vai crescer. E que o negócio vai se desenvolver, né? Com certeza. A gente pega, por exemplo, o nosso exemplo da gráfica lá. Negócio familiar.
que é outro grande desafio dos negócios. Uma das pesquisas que a gente estava vendo é que grande número das empresas brasileiras são familiares, né? Eu não lembro agora a porcentagem, mas tu tem esse desafio do negócio e tu tem o desafio da família. E aí, para profissionalizar isso, né? Tirar ali o vínculo, né? Tu não vai deixar de tratar as pessoas como família. As nossas empresas são familiares, né? Exatamente. Eu trabalho com a minha mãe no laboratório, tu trabalha com a Thaís e com a tua mãe na gráfica, e né? é um baita de um desafio. E é um baita desafio. Né? A gente saber separar o pessoal do profissional, né? E é o que eu penso assim, tipo, a gente mesmo... Começou minha mãe com meus irmãos, ela teve a ter colaboradores e tal, e depois que os meus irmãos saíram, eu entrei, a Thaís veio junto comigo, entrei até mais por força dela, e a gente pegou junto, e era eu e a mãe e ela. E chegou um momento que bateu no teto. A gente precisa contratar alguém ou a gente vai estagnar. Só que a gente sabe que hoje em dia estagnar... Não existe. Não existe, está andando para trás. É isso aí. Porque tudo avança muito rápido. Então, daí começou, né? A gente começou a ter a primeira experiência com uma pessoa e aí vem os grandes desafios ali de delegar, de saber separar as coisas, profissionalizar, né? Então, porque quando tu tem o pessoal junto, às vezes tu leva muito as coisas para si e não entende, por exemplo, um feedback ou alguma coisa assim como algo que é para melhorar, né? Tu acaba levando pro coração e aquilo se torna um baita de um problema, né? Então, por isso, é um trabalho que a gente fez, assim, desde o início, que a gente sempre... Desde que a gente entrou na gráfica, a gente já tinha mais ou menos essa visão de a gente precisa profissionalizar, a gente precisa mudar algumas coisas aqui, né? Um bom exemplo aí, nosso caixa era aberto, né? Normal de empresa familiar, onde tudo é meio junto, então todo mundo pega, e não tinha uma separação, e a gente viu, não, mas a gente precisa saber o que a gente vai investir, né? O que cada um vai receber, até para que a gente tenha uma previsibilidade, né, das coisas. Tanto na empresa quanto na vida pessoal, Com né? certeza. Quanto tu vai receber por mês, quanto a empresa vai ficar. É isso daí. Então, a gente foi fazendo esse trabalho de, poxa, a gente precisa deixar isso mais profissional. E depois de um tempo a gente percebeu, além de profissional, a gente tem que deixar mais autônomo. Porque senão a gente vai seguir trabalhando sempre até a meia-noite e fim de semana para conseguir dar conta de tudo. É. E que bom que tem bastante trabalho, né, Augusto? Com certeza, graças a Deus. Mas puxando o gancho aí da questão da dificuldade que a gente tem de delegar, né? A gente estava conversando sobre o texto desse Maravilhoso, livro, que inclusive. é muito bom e eu indico. São os livros da Harvard, que tem 10 leituras essenciais. E aí eles têm vários assuntos. Vários tópicos. Um dos livros é para novos gerentes e tem outro também que é autogestão, alguma coisa assim. Que tem esse mesmo texto que é gestão de tempo. Quem vai descascar o abacaxi? Muito bom. E aí ele fala a facilidade que a gente tem de receber os abacaxis que nos passam, né? Chega um colaborador, chega um colega de trabalho, nos passa na maior facilidade aquele problema e a gente abraça na maior facilidade os problemas. É automático. A gente nem pensa, né? Com certeza. Porque a gente tem essa... Eu digo até cultura, né? De ter que resolver. Eu sou o gestor, eu tenho que resolver. Não. É isso aí. A tua equipe tem que estar preparada para resolver. Aqui diz isso. E, assim, dá uma dica bem legal, assim, sabe? Como preparar a equipe para isso. Ou seja, desenvolver as habilidades deles. Dar estímulo. Dar confiança e autonomia. É isso aí. Inclusive, autonomia para errar. Porque, às vezes, a gente quer que a equipe não erre. E aí a equipe não tem autonomia para tomar a frente dos problemas e resolver, né? Eles acabam ficando com medo, né? Com medo. Então, além de descrever bem o que cada um tem que fazer, né? Deixar o pessoal com autonomia de resolver os problemas. E isso é uma questão de educação, né? Total, a hora que alguém vem te entregar um pepino... devolve o pepino, devolve o abacaxi para aquela pessoa e pede para ela resolver para ver o que vai acontecer. Vamos confiar naquelas pessoas que estão do nosso lado, né? Exatamente. Eu vi, ele até cita depois 5 pontos ali, né? Que os 2 primeiros tu não pode fazer. E eu lembro que o primeiro era algo do tipo assim, não, eu vou... Deixa pra mim que eu resolvo. Eu vou pensar e te dou um retorno. Tá, eu vou pensar e te dou um retorno, eu peguei o abacaxi. Por mais que eu não vou resolver pra pessoa, quem se comprometeu foi eu. E aí tu tem outros tantos retornos pra dar, aquele retorno começa a demorar. E aí vai acumulando. E quem é que fica de problema na história? O gestor, né? O gestor. Que não consegue dar conta de resolver todos os abacaxi. Exatamente. Que vão acumulando. E aí cria até um ruído na comunicação, porque aí o colaborador acha que tu vai resolver. Tu fica enredando, tu acha que é uma coisa para ele resolver. E acaba que ninguém faz, e aí um acha que o outro tá errado.
né? E aí Bem fica jogando assim. a batata quente, vamos dizer assim. E a questão da empresa não é resolvida, né? Exato. E muitas vezes essa questão é o cliente que está lá, que não sabe para onde vai, Sim. que o problema dele não é resolvido, né? E às vezes são vários, a gente não percebe, mas são vários abacaxis, né? Às vezes uma coisa simples, que nem cita no livro, assim, que numa passada no corredor pelo colaborador ou alguma coisa do tipo, ele te fala sobre algo que não deu certo e aí tu diz, não, eu vou pensar, pronto, o Já abacaxi era. tá contigo. Né? Então, ele comenta ali que o certo é que tu peça para... tu dê uma direção e peça para ele agir. O máximo que tu pode, de repente, dizer é para que ele te dê um relatório, te posicione do que aconteceu, se deu certo, se deu errado, para depois seguir agindo. Né? Então, achei bem interessante. E a gestão de tempo é outro baita desafio, né? Que tem a ver com isso também. Quanto Total. menos pepino tu pega, menos abacaxi tu pega, exatamente. mais tempo tu tem para conseguir gerir outras coisas, né, Augusto? E acaba que tem muita gente que fala assim que tu tem que te cuidar. É diferente tu te manter ocupado de tu estar sendo produtivo. Se manter ocupado é quando tu pega vários abacaxis, faz um pouquinho de um, faz um pouquinho do outro, procrastina Vai quase que empurrando com a tudo. barriga, né? Exatamente, vai empurrando com a barriga e não resolve nada. Né? E acaba que aí começa a chegar naqueles burnouts, porque quanta cobrança, né? Por mais Uma autocobrança enorme. Porque por mais que às vezes o colaborador não chegue em ti assim e tu não fez, ele não te cobre, dentro de ti tu vai estar te cobrando. Tipo, não entreguei tal demanda, não fiz tal coisa. E aquilo outro. E aí fica essa ansiedade. Né? Sabe que eu acho que esse tipo de texto a gente tem que ler toda semana pra gente se lembrar disso, né? Eu acho. Porque às vezes parece tão mais fácil pegar o abacaxi, a gente pega e nem pensa, né? Não, é automático. É automático. Porque é aquela coisa que tu falou no início. O operacional, ele é a nossa zona de conforto. Para mim, lá dentro da gráfica, é maravilhoso se eu tiver que sentar, abrir uma máquina, desmontar, montar de novo, ou se eu tiver que pegar uma arte para fazer e imprimir para o cliente. Por Tá quê? na tua zona de conforto? Porque é previsível. Eu sei que eu vou iniciar, fazer aquilo ali, terminar e entreguei aquela tarefa. E aí tu me diz uma coisa, como é que é pra te reorganizar um processo dentro da gráfica? Nossa, aí que começa, né? Aí eu começo a procurar abacaxi, o padrão normal, começo a procurar abacaxis para não ter que ir lá para dar uma postergada. Para não entrar no estratégico. E qual é o mais importante de resolver nesse caso? Arrumar a máquina ou organizar o estratégico? Totalmente organizar o estratégico. Né? Só que a gente, às vezes, não dá o valor devido ou a urgência devida porque é uma coisa que não vai te dar um resultado no curto prazo. É diferente. Eu pegar, tu me pediu uma arte para essa caneca aqui, eu vou fazer a caneca e vou te entregar, isso já vai me dar um resultado no curto prazo. Amanhã tu vem pegar, já pagou, já acabou, pronto. Agora, reestruturar o processo. A gente está reestruturando todo o nosso processo comercial, montando nossa carta de processos lá. Nossa, são semanas trabalhando, às vezes, batendo na mesma tecla até tu conseguir chegar numa... Não, agora ficou. Tá, mas agora vamos aplicar para ver se realmente deu certo. Então, tu vai ter o resultado daquilo que tu já levou um tempão para fazer daqui mais um tempão. Então, é difícil da gente realmente... Por isso que a gente vai empurrando com a barriga, porque né, é dolorido fazer. E tem coisas que não tem fim, porque tu vai colocar o processo, tu vai ter que ajustar, daqui a pouco ajusta de novo, daqui a pouco... E assim é uma coisa meio sem fim, assim, a gestão, né? A gente vai subindo, a gente sobe um degrau e aí vê que tem outros tantos pela frente, né? Que tem o horizonte, a gente anda e o horizonte se abre na nossa frente, né? Com certeza. E anda mais um pouquinho e o horizonte se abre. Hoje eu ainda conversava com o Roberto e conversando sobre essa questão de ter clareza, como é difícil às vezes tu ter clareza, não, eu preciso agora focar nos processos da minha empresa. Não, eu preciso focar no marketing. Ou, é muito difícil. Né? E ele fez uma analogia que eu gostei muito, que é de um jogo que nós dois já jogamos, que funciona assim, o teu bonequinho vai andando e o mapa é todo escuro. E cada pouquinho que o teu boneco anda, teu personagem, ele vai clareando o mapa. Que e legal. Aí, o que ele quis trazer com isso? Que a gente precisa andar na direção, né? Por mais que seja para uma coisa desconhecida, porque senão tu não vai saber como é que é lá. E assim é a gestão. Nossa, eu preciso parar, deixar as coisas, o operacional acontecendo, para daí eu caminhar na direção do estratégico e ver. Cheguei aqui, o que aconteceu? Deu um resultado ali. Pô, beleza, então eu tenho que seguir nessa direção. Não deu certo, então a gente precisa andar. Agir. E acaba que a gente às vezes fica paralisado ali, fazendo só o que está na nossa frente, só os abacaxis. Às vezes a gente não enxerga também por onde começar. Eu falo muito isso às vezes. Eu falo assim,
Não sei nem por onde começar. Tem um monte de coisa para fazer, não sei por onde começar. Aonde é mais importante eu agir? E o Roberto, meu esposo, fala assim, se tu não sabe por onde começar, qualquer lugar é o início, né? Vamos começar por um lado, vamos começar a caminhar, que daí a gente vai enxergando. Eu acho perfeito essa visão. Acho que é dar o primeiro passo, né? Dá o primeiro passo. Um exemplo bom é o podcast. Quanto tempo? Já deve fazer quase um ano que a gente fala. Talvez sim, eu acho que sim. A gente fala em, não, vamos fazer o podcast, vamos lançar, e só fica no vamos fazer. É verdade. Até que chegou um momento que a gente disse, não, vamos marcar e vamos fazer, mesmo que a gente não tenha uma pauta, alguma coisa assim, vamos agir. Depois a gente ajusta no caminho, né? Mas pelo menos tem que acontecer. Começar. Até pra gente ter o senso de realização, de, olha... Fiz, né? E consegui. isso dá uma certa autoestima importante para que a gente siga fazendo as outras coisas da nossa vida, porque a gente vê que a gente é capaz, né? Com certeza. Com o exemplo do podcast, mas com qualquer outro exemplo que a gente vai fazendo na nossa vida, né? Com certeza. Nos dá, poxa, eu consigo, eu posso, né? Às vezes fazer um check num... Nossa, que tem um sentimento melhor. Bah, é muito bom. É muito bom. Tu faz uma lista. Uma baita lista e o primeiro que tu risca. Sabe que eu não costumava fazer isso. E aí eu tive conversando com uma psicóloga, ela me disse, faz uma lista e vai dando check e vai vendo, vai analisando pra te não ficar nesse, sabe, parece que tá num turbilhão, num looping infinito de coisa pra fazer. E parece uma coisa simples, mas faz muita diferença na vida da gente. Mas se tu for olhar, é o agregado de coisas simples que resolve o complexo. Né? Então... Tu tem que começar por isso, porque às vezes a pessoa, mas eu apago um monte de incêndio na volta do dia e não sobra tempo para eu sair ou para eu fazer um treinamento, para não sei o quê. Aí tu vai lá e pergunta pra pessoa, tá, e como é que é a tua agenda? Eu não tenho agenda. Cara, tu não tem nenhuma agenda para seguir, né? Tu não tem o mínimo de organização no dia, então aí tu vai estar sempre nesse... E aí tu passa o dia, parece que não fez nada. Tu fez um monte de coisa, exatamente. Um turbilhão, a tua cabeça de noite chega até às 11 e parece que tu não fez nada. Exatamente. Né? Eu tinha o hábito mesmo, eu fazia minha agenda no Google Keep, que é um aplicativo do Google lá que tu faz listas e tal de anotação. Só que o que acontecia? Eu fazia as minhas agendas da semana e aí eu concluía e eu apagava. Concluía e apagava. Só que o que acontece? Ao momento que eu apagava, eu já ia adicionando as próximas coisas. Eu nunca vi o que eu tinha feito. E isso me gerava uma ansiedade, porque parecia que eu nunca fazia nada. Parecia que eu não estava resolvendo nada, sabe? Porque só estava aumentando a minha agenda. Depois, quando eu mudei, comecei a usar a Google Agenda e fazer mais anotações, até no papel, agenda de papel. E cada um se adapta de um jeito também, né? A Thaís usa a agenda de papel, ela gosta e ela se organiza bem com a agenda de papel. E beleza. Cada um tem um jeito, né? Tem que encontrar o seu. É isso aí, chegou num ponto muito interessante. Acho que cada um tem que encontrar a sua maneira, né? Hoje mesmo, uma coisa que não tem nada a ver, mas faz sentido com o que a gente está falando, hoje a gente tem rede social, né? A gente vê palco de todo mundo. Bastidor a gente não vê. É verdade, Augusto. Né? E aí a gente fica se comparando. Como é que estão conseguindo fazer isso? Como é que aquilo está rolando? E por que eu não consigo? Não, mas... Tu tá vendo o que aquela pessoa tá abrindo mão, o que ela tá fazendo para conseguir chegar ali onde ela tá? Que de fora parece muito fácil, Nossa, muito fácil. Que nem o podcast, a gente olha, poxa, é tão fácil gravar um podcast, né? Senta lá e o pessoal bota a gravar e só sai falando, né? E não é assim, Ninguém pensa que por trás tem 2, 3 horas de organização, de arruma a câmera e o som não dá certo e... Quantos dias antes a gente se juntou, quantas vezes a gente se juntou para conversar? Nossa, muitas. Então... Tu vê que em todas as áreas os desafios eles vão se entrelaçando, né? Os desafios são os mesmos para todo mundo, né? Sim. E por isso que a gente resolveu vir aqui falar sobre isso, compartilhar os nossos desafios, porque a gente tem certeza que os nossos desafios são os mesmos de vocês. Com certeza. Né? Com certeza. E talvez aqui cada um na sua magnitude. Mas se tu for olhar o core do desafio, é o mesmo. E assim a gente se sentir mais próximo, trocar ideias, né? Exatamente. Buscar estar junto, para crescer junto também. Né? E o interessante do podcast é isso, né? Porque numa conversa, né? Quantas vezes a gente sentado tomando um chimarrão, a gente conversa aí por 1, 2 horas e sai centenas de ideias, insights e aprendizados, né? Então, o que eu vejo é isso, sabe? A gente aqui está compartilhando, mas também está recebendo, porque a gente vai receber comentário, vai conversar com as pessoas. Aqui, na nossa troca, a gente já aprende, né? Aprende muito, estuda para vir trazer o conteúdo, né? Então, maravilhoso, assim, esse projeto, acredito mesmo que vai ajudar muita gente e esse é o objetivo, né? O nosso Nos ajudar e ajudar
todo mundo E que hoje, tiver a à gente nossa volta. Hoje a gente está aqui falando só nós, né? Mas a nossa intenção é também trazer convidados Com certeza. para compartilhar conhecimento conosco, né? Para que a isso gente daí. possa trazer, melhorar a vida de vocês, empreendedores aí do lado, a nossa também, né, Augusto? Sim, com certeza. Porque a gente também é como vocês aí, né? Eu acho que isso é o mais importante a gente deixar claro, né? Que a gente é como vocês aí do outro lado e a gente está aprendendo junto. É E a isso aí, gente cara. vai buscar conhecimento para nós e para vocês, para melhorar a comunidade como um todo, né? Também a gente acha que o conhecimento dá uma certa arejada na nossa cabeça, né? Arejada, sim, com certeza. Então a gente quer trazer isso para vocês também, sabe? O como é importante a gente conversar com um, conversar com o outro, trazer conhecimento. Sim, e esse é um outro ponto, né, dos negócios locais. E dos negócios em geral, na verdade. Tu saber que o empreendedorismo é uma jornada que a gente tem que trilhar juntos, né? Isso. A gente tem que ter pessoas à nossa volta, a gente tem que compartilhar, e muitas vezes, principalmente cidade pequena, né? Tem aquela cultura de não vou esconder as coisas aqui, não vou falar, né? Vou esconder minhas estratégias ou meus desafios, e acaba que tu vai te colocando dentro de uma caverna e depois está só tu sozinho naquela caverna. E tem uma frase que eu sempre digo assim, eu não lembro da onde eu ouvi ou li essa frase, que para que eu possa crescer, o meu ecossistema tem que crescer também. Com certeza. Entende? Isso Então, poxa, legal. como é que eu não vou conversar com outros donos de gráfica, com designers, com o pessoal da área, para que a gente possa descobrir inovação, novas soluções, Claro. né? E conversar sobre os desafios. Muitas vezes, um vizinho meu de porta teve o mesmo desafio que eu estou tendo agora, só que eu não sei como resolver. E ele já resolveu. Então, tu vê a importância da gente ter pessoas, né? Da gente compartilhar. Né? E aí, Augusto, vem o nosso quadro. A gente tem um quadro Muito no bom. nosso Localcast Muito que boa. se chama Empreendicas. É isso aí. Empreendicas. É isso E aí. nas Empreendicas a gente vai trazer dicas, sempre no final do nosso podcast, algumas dicas baseadas em filmes, em músicas, em livros. Coisas que né? a gente às vezes aplicou no dia e deu certo. E para trazer para vocês, né? É isso daí. E tem a ver com isso que tu estava trazendo a nossa Empreendica de hoje, né, A nossa Augusto? primeira Qual é a Empreendica- nossa primeira Empreendica de hoje? Network. Network. Tenha uma rede de contato, uma rede de apoio, tenha pessoas, né? Busque compartilhar, porque isso agrega demais. Como eu disse antes lá, né? O conhecimento está disperso pela sociedade. Então, às vezes tu tem uma pessoa do teu lado que sabe como vencer aquele desafio. Sabe daquilo que tu precisa, né? E a gente bem sabe quantos eventos a gente participou, quantas mentorias, quantos workshops e consultorias. Uma consultoria. Quanta clareza traz pro negócio da gente, né? E às vezes o evento que a gente vai, Augusto, que a gente vê palestras maravilhosas, mas às vezes a gente aprende mais com um cara que senta do nosso lado, Com certeza. trocando ideia, às vezes até do que a própria palestra, que às vezes, que na maioria das vezes é muito boa, né? Sim. E aí eu quero lembrar do nosso amigo Errol Disney Borges, que Sim. é proprietário do Escritório Ideal e que nos emprestou essa sala maravilhosa hoje pra gente gravar. Proporcionou E ele fala uma coisa que é ótima, que é o seguinte: a gente não tem que saber de tudo, mas a gente tem que saber o telefone de quem sabe. É maravilhoso. Muito bom. O muito quanto bom. é importante a gente ter uma rede de contatos boa, né? Isso Que a aí. gente pode não saber daquilo, mas a gente liga, digamos, pro Rodinha e ele vai nos explicar tudo sobre contabilidade. Isso né? aí, é verdade. Isso realmente, é engraçado, mas é muito sério e muito importante pro mundo dos negócios. Faz muita diferença. A gente é um exemplo, né? A gente se conheceu através dos negócios, foi se apoiando, virou amigos, né? E até hoje, quantas coisas a gente se troca, tendo nichos totalmente diferentes, mas que a gente consegue se auxiliar nos desafios, né? Então, nossa, o network é uma... Vamos até contar pra eles como é que a gente se conheceu. Nós nos conhecemos num evento em Porto Alegre que se chamava, não lembro agora. FBV, Feira Brasileira do Varejo. Então tava o Augusto e a Thaís, esposa do Augusto, eu e o Roberto, meu esposo, e nos encontramos lá. Por sermos canguçuenses, nos conhecermos talvez mais de rua, né? Acabamos tomando um chopp, nos encontramos e hoje nós somos compadres. É, isso aí. Foi em função do network de um evento de varejo. Que foi maravilhoso, inclusive. Maravilhoso. Nossa, trouxe muitos insights. Até hoje eu leio minhas anotações da FBV. Uhum. E até lembrei, hoje quando eu estava indo a Pelotas, eu lembrei de uma, como é que se chama? Até anotei, uma parábola oriental que fala sobre dois homens que eles vêm caminhando em direções opostas numa estrada e cada um vem com uma moeda de ouro. Tá? E aí eles se passam e cada um entrega a sua moeda ali, se trocam de moeda e seguem embora. Cada um seguiu
com uma moeda. Num outro momento, esses dois homens se passam de novo. Só que em vez de vir com uma moeda de ouro, eles vêm com uma ideia. Cada um vem com uma ideia. E aí eles param, conversam e cada um troca uma ideia com o outro. O que acontece? Cada um sai com 2 ideias. Então, para te ver a importância do network, né? E não pesa. É de graça tu conversar e trocar ideia. E vale muito mais do que o ouro, né? Muito, porque nossa. multiplica mais. Multiplica o ouro, né? Que legal, adorei esse. Maravilhoso, olha, foi bem pro nosso primeiro episódio aí, né? Foi legal. Pra quem tava bem nervoso, não sabia o que ia sair, a gente veio sem pauta, assim, a gente anotou umas coisas assim, mas não tinha, não, nós vamos falar sobre isso. Não. E deu super certo, viu? Show de bola. Que maravilha. Então a gente convida o pessoal para seguir nos acompanhando, né, Augusto? Com certeza. A gente vai ter aí episódios quinzenais, esse é o nosso primeiro episódio. Primeiro episódio, piloto. E logo a gente já vai largar a nossa programação da nossa primeira temporada. É isso Acompanhe a gente pelas redes sociais, né? Isso aí. E a nossa primeira temporada a gente vai trazer os 5 desafios, aí, os 5 maiores desafios do empreendedor. Então, a gente vai trazer alguns convidados, cada um para um tema em específico, e logo vai estar aí nas nossas redes, na rede social do podcast também. E a ideia é que a gente consiga, aí, a cada 15 dias, inicialmente, estar trazendo um novo episódio aí. E, quiçá, né, lá na frente a gente está trazendo até um por semana. Então, curta, compartilhe com alguém, lembra daquele amigo que tem uma empresa, que tem um negócio, ou quer abrir, ou que tem um desafio, manda para ele também curtir esse conteúdo, entender o poder do network, né, e da busca pelo conhecimento. Então, acredito que é isso. Agradecer todo mundo que nos escutou até agora, né? A nossa ideia é fazer episódios mais curtos, assim, para que o pessoal consiga nos escutar ou nos assistir, dependendo da plataforma que vocês estão usando, para que fique mais alcançável. A nossa ideia é essa, né? Chegar mais aos ouvidos ou às telinhas dos nossos companheiros de empreendedorismo. É isso aí. Então, só mais um agradecimento aos nossos patrocinadores aí, nossos apoiadores, né? Que é a Betim Agro, o Laboratório Graça Betim, a XP Gráfica Expressa e o Escritório Ideal, que nos proporcionou a sala aí. E logo o Errodney vai estar num episódio aí conversando com a gente. É um baita empreendedor. Com certeza. Né, que tem muitos insights para compartilhar com a gente. Então, muito obrigado. Muito esse foi mesmo, gente. O primeiro episódio do Localcast. Bora lá empreender, né? Show de bola. Partiu. Aí...